Bom dia a todos. Bom dia. Bom sábado para todos. É sempre uma honra e uma alegria estar nessa classe, na qual eu tenho muito respeito. E substituir alguém sempre é muito difícil, não é? É muito difícil substituir alguém. Ainda mais quando esse alguém, né, vai sempre muito bem. Quando você substitui alguém que não vai muito bem, é fácil, né? Mas quando você substitui alguém que sempre vai muito bem, é muito difícil. Mas mesmo assim, eu me coloco sempre nas mãos de Deus, quando sou convidado para passar a lição. Quando eu recebi então o convite do Nelson, eu, por histórico da minha vida, eu já não sei dizer não, né? Exceto quando é empréstimo de dinheiro, né? Mas quando o Nelson me ligou e disse assim, passa a lição, e nem perguntou assim, você pode, né? Ele já disse, passa a lição, aí eu já, tá bom, vou passar a lição. Mas é curioso que eu participaria da classe 34, que é do pastor Wallace ali também, né? Então eu sempre digo, eu sou step lá, porque quando ele falta, eu passo a lição ali. Mas ele falta bastante, né? Então eu tenho passado a lição bastante ali naquela classe. Mas o curioso é que muitas pessoas chegam na classe e dizem, essa classe é do pastor Wallace? Sim, é pastor Wallace. Vai passar a lição hoje? Não, aí vai embora, né? Nesse sentido aqui, né? Pode ser que aqui também aconteça da mesma natureza, né? Essa classe do pastor Moisés? Sim. Vai passar a lição hoje? Não. Aí o pessoal vai embora, né? Nesse sentido aqui, né? Mas que o Espírito Santo possa passar a lição de hoje, não usando o homem e não somente falar sobre mim mesmo. Por essa razão eu peço então que possamos orar. Grandioso Pai que está nos céus, nesta manhã, Senhor, nos reunimos aqui no nome de Jesus Cristo, ó Deus, para recordarmos aquilo que estudamos durante essa semana. Tu possa estar conosco aqui, Senhor, que possamos participar efetivamente, colaborando e construindo, Senhor, para o nosso aprendizado. Fique conosco, perdoe nossos pecados e dirija nossas vidas. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Contrário da semana passada, quando falávamos dos excluídos sociais, e Jesus sentiu na pele essa questão dos excluídos sociais, porque ele, de uma família tão pobre, quando se tornou homem, ele sentiu isso, talvez, né, por ser um homem pobre naquela situação social, e essa questão de ser excluído estava muito presente na vida dele. Mas mesmo assim, em nenhum momento da história ele exclui alguém. E quando eu digo que ele não exclui ninguém, isso também perpassa pelos ricos e pelos famosos. Há algum problema ser rico e famoso? Qual o problema? Não, nenhum problema. Não é? Ser rico ou ser famoso. Não é? O grande problema talvez esteja o que eu faço com as minhas riquezas, o que eu faço com a minha fama. Não é? Se nós pegarmos aqui o livro de Deuteronômio, quem tiver a lição pode acompanhar, quem tiver a Bíblia pode acompanhar também, nós vamos ler todo. Mas o livro de Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 12 em diante, e aí havia uma recomendação para que o povo, nós não vamos ler, só para você acompanhando a leitura, acompanhando o pensamento, a reflexão. E aí há uma recomendação para que quando o povo entrasse na sua terra, para que quando o povo se alimentasse das coisas que tivesse ali, para que o povo não esquecesse que eles foram o quê? Peregrinos. Para não esquecesse de quem? Esquecesse de Deus. Moisés nesse momento já estava recomendando ao povo, olha, nós estamos aqui nesse deserto, sofrendo muitas vezes, somos pobres aqui, nossas roupas não se desgastaram, nossas sandálias não se desgastaram, porque Deus esteve conosco, mas nós vamos entrar numa terra que Deus prometeu,
e lá seremos fartos de comida, seremos fartos da prata, fartos do ouro, mas não esqueçam de quem? De Deus. Essa recomendação também é para nós hoje, para que não esqueçamos de quem é o dono da prata, de quem é o dono do ouro. Nós somos verdadeiros discípulos de Cristo e precisamos, na verdade, continuar prosseguindo, anunciando o Evangelho de Cristo. E Cristo não, de forma nenhuma, em nenhum momento, ele excluiu qualquer tipo de pessoas. E aqui ele faz uma recomendação. Se porventura, vamos jogar para os nossos dias hoje, se porventura fores rico, se porventura tiveres muitos bens, tiveres prata e tiveres ouro, por favor, não esqueça daquele que te deu tudo isso, que é Deus. O grande problema com a riqueza é que as pessoas muitas vezes são autossuficientes e acreditam que tudo que for conquistado foram por os seus próprios méritos e benefícios. E aí, para que eu preciso de Deus? Por que eu preciso de Deus? Eu tenho todas as coisas. Eu tenho todas as coisas. E muitos vão se perder, e muitos realmente vão perder o céu, porque concentraram as suas posses, concentraram o seu pensamento nas riquezas. Nas riquezas. Onde está o teu tesouro, ali também está o quê? O teu coração. Onde eu concentro o meu coração? Onde eu concentro meus pensamentos, né? Justamente isso que Deus quer fazer, com que possamos lembrar nesse versículo dessas recomendações. Não esquecer jamais que Deus é o dono do ouro, Deus é o dono da prata. Quando os discípulos estavam entrando no templo e Jesus já tinha ascendido aos céus, e então Pedro fala: não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. O que ele tinha? O que ele tinha? O poder do Espírito Santo. Isso nos mostra que a igreja não nasceu rica e poderosa financeiramente. Não nasceu rica e poderosa financeiramente, mas nasceu rica e poderosa espiritualmente. Ela nasceu rica e poderosa espiritualmente. E aí a lição vem trazendo um exemplo que eu acho fantástico, que é o exemplo de Nicodemos. Quem era Nicodemos? O homem pobre ou o homem rico? A Bíblia diz que era um homem poderoso em Israel. Tão poderoso financeiramente, como também era mestre da Bíblia Israel. Ele conhecia a Bíblia, mas ele tinha um vazio dentro dele. A pobreza espiritual, professora Dina. A pobreza espiritual. Mas ele era mestre em Israel e foi ao encontro de Cristo. À luz do dia? À noite. A lição fala aqui à noite. Um encontro noturno. Foi ao encontro de Cristo à noite. E ele era mestre em Israel e ele reconhece em Cristo também mestre. Fala assim: você só pode vir de quem? De Deus, porque as coisas que tu fazes não podem ser de outras. Ele reconhece nele. E quando Cristo fala assim: Nicodemos, é necessário que tu nasças de novo. Ele sabia disso. Ele faz aquela pergunta: como posso nascer de novo? Mas ele sabia, na verdade, que ele precisava ser o quê? Transformado. Transformado. Da troca, né? Ele precisava dessa transformação. E aí, 3 anos depois, ou algum tempo, um pouco menos, ou um pouco mais, quando ele vê Cristo, então, suspenso no madeiro, ele, como mestre de Israel, lembra do episódio que aconteceu no deserto, quando a serpente começou a picar todas as pessoas ali. O que foi feito lá no deserto? A serpente foi erguida, e todos que contemplavam a serpente, o que acontecia? Eram curados.
E nesse episódio, nessa analogia, quando Nicodemos olha para Cristo crucificado no madeiro, olha para Cristo, ele também passa naquele momento a ser transformado. Não foi naquele imediato momento em que ele se encontrou com Cristo que ele foi transformado, ficou remoendo dentro do seu espírito, dentro da sua alma, esse encontro, e ele se dá conta, né, novamente, quando ele olha para o Cristo pendurado, aí sim, ele reconhece que precisava ser transformado. E Ellen White diz, nos comentários de Ellen White, né, que é esse livrinho aqui, não sei quantos possui, que a igreja, depois da morte de Cristo, foi subsidiada pelas riquezas de Nicodemos. E ela termina o texto de uma forma maravilhosa, dizendo assim: pobre ficou Nicodemos, mas rico no reino dos céus. Não seria esse exemplo para nós, enquanto discípulos, em colocarmos os nossos bens também em favor da pregação do Evangelho? Oxalá que todas as pessoas ricas pudessem colocar os seus bens também, contemplar a Cristo, ser transformadas e colocar os seus bens em favor da pregação do Evangelho. O grande problema, pessoal, estou falando, mas vocês podem participar. O grande problema é que nós somos o quê? Egoístas. Egoístas. Quantos leram a meditação de hoje? Qual é o texto que diz lá? Texto de Atos. Vocês que leram? Texto de Atos que fala de Ananias e Safira. Não está na lição, mas eu achei fantástico para fazer essa relação, porque quando Ananias e Safira foram entregar deveriam entregar tudo o que tinham vendido, ou tinham arrecadado, mas entregaram somente uma parte. Qual foi o fim deles? Por quê? Porque o coração estava cheio de egoísmo. Eles não estavam cheios do Espírito Santo para dizer: tudo que eu tenho, eu dou. Mas eles reteram uma parte. E a execução foi na hora. Na hora. Terrível, né? Imaginemos se fosse os nossos dias hoje. Né? Eu vou reter uma parte. Vou reter os 10%. Não vou doar os 10%. Não vou devolver, melhor dizendo, os 10%. O que seria, né, nessa situação? Então, o grande nó aqui que deveremos pensar é justamente isso: o egoísmo, a falta de integridade, diz o pastor da meditação de hoje. É a falta de integridade das pessoas, porque valorizam muito mais para si o seu dinheiro do que a própria pregação do Evangelho. A própria pregação do Evangelho. Né? Outra situação muito interessante são como Deus trata as questões aqui dos cobradores de impostos. Os cobradores de impostos eram homens ricos. Por quê? Porque eles estavam sob o jugo, sim, romano, trabalhavam para eles, e pelo fato de trabalhar para os romanos, eles não eram bem vistos pelo povo de Israel, pelos judeus, porque eles sugavam, vou usar essa palavra, sugavam tudo que tinham, até que aquilo que não tinham. Então eles não eram bem vistos nessa situação. Mas mesmo assim, Deus se depara, e a lição traz dois exemplos maravilhosos aqui. Primeiro, o próprio Mateus era cobrador de impostos. E hoje nós temos o que? O Evangelho segundo São Mateus. Transformou ou não se transformou? Foi transformado ou não foi transformado? Por que ele foi transformado? Porque ele vivia na presença de quem? Ele vivia na presença de quem? Vivia na presença de Cristo. Conviveu com Cristo. Sentiu a necessidade de ser o quê? Transformado. Sentiu a necessidade de ser transformado. Mas o exemplo mais marcante aqui é de Zaqueu. Porque Zaqueu aqui reconheceu também que Cristo era o seu transformador. Por quê? Quando Cristo entra na casa de Zaqueu, diz aqui: hoje
Hoje entrou a salvação nessa casa. Oxalá que um dia, né, Jesus pudesse falar isso para mim. Hoje entrou a salvação nessa casa. Zaqueu, eu não preciso contar a história de Zaqueu, porque todos vocês conhecem. Mas Zaqueu, em sua mente, reconheceu que ele precisava de quê? De mudança. E ele sai, então, devolvendo para as pessoas, não só o que tirou, mas o dobro do que tirou. Devolvendo. Isso nos mostra o seguinte, que não há problema nenhum nas riquezas, porque Deus pode usar os ricos e pode usar os famosos para a continuidade do seu evangelho, para a continuidade de sua missão. Há um ponto que eu achei importante, porque o maior desejo de Zaqueu era ver Jesus. E a missão usa a expressão do homem que queria ver Jesus. Será que nós estamos querendo ver Jesus, né? Professor, essas Zaqueu, Nicodemos e Mateus, né? Quer dizer, os três eram ricos. Mateus, a Bíblia já fala que ele arrumou tudo ilicitamente, né? Agora, Zaqueu e Nicodemos, digo uma coisa, ele ajudou a obra. Ele deve ter arrumado riquezas, talvez ilicitamente. E Deus aceitou esse dinheiro, essa ajuda, sendo que ele arrumou ilicitamente. Ele devolve tudo. Ele devolve aquilo que ele supostamente tinha conseguido ilicitamente, e mais ainda, né? Reconhecendo então que não é meu, devolvo e te dou mais ainda do que pedi. Mas como ele, quando começou a ser cobrado, ele não podia ser rico, né? Como ele ia devolver o dobro daquilo que ele recolheu? Não tinha como. Claro que sim. Até um juro, uma coisa e outra, mas vence, aplica e vence, essa coisa. Mas não tinha como. Ele retia, era dos impostos. Então, se ele retia 100 reais, suponhamos, como teria devolvido 200? Pois não. É interessante a colocação do João Francisco, mas deve levar em conta que o sistema da época permitia ao tributarista, o recolhedor de impostos, ficar com uma grande fatia para ele. O Império de Roma dava para ele uma grande participação. Então ele enricou-se. Tanto ele fala, se porventura, eu cobrei imposto, se porventura fraudei alguém se achou fraudado, o texto é claro, porventura. Porque ele podia cobrar, ele era lei. Por exemplo, o IPTU do nosso município vai ser cobrado em 200%. É o roubo? Roubo! Mas a lei mandou que fizesse isso. Então ele tinha certamente muita riqueza nos anos que ele trabalhou com o governo romano. Então, por exemplo, porventura fraudei alguém, devolverei em dobro. Né? Então ele tinha como devolver muito. Veja a Bíblia aqui no livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 18. Marcos 4, 18, 19. Aqui nesse capítulo de Marcos, no capítulo 4, fala sobre a parábola do semeador. E no versículo 17, melhor dizendo, no versículo 18, diz aqui: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. 19, mas os cuidados do mundo, fascinação. Qual é a próxima palavra? Qual é a próxima? Fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufoca a palavra, ficando ela sem frutos. Vamos colocar para os nossos dias hoje. A busca muitas vezes pela riqueza, pela fama, pelas coisas do mundo,
pelas luzes que o mundo nos mostra, podem enfraquecer a nossa fé e deixarmos de dar o quê? Frutos. E deixarmos de dar os frutos. A gente vê desesperadamente aí nas mídias as pessoas correndo atrás de quê? Como dizia Salomão, atrás do vento, atrás das riquezas, e tudo isso para quê? Para quê? Para sua perdição. Para sua perdição. Não dará frutos. Não dará frutos. Temos de dar o quê? Frutos. E o que é isso? Qual é essa linguagem, dar frutos? O que significa isso? Fruto do Espírito Santo. Que os outros vejam em nós a minha transformação. A lição fala de discipulado. Ela fala de discipulado. Então, o grande objetivo da lição é mostrar que os seres humanos devem ser discípulos de Cristo, não importa quais as suas condições sociais. Não importa se é rico, não importa se é pobre, não importa se é negro, não importa se é branco, não importa se é excluído, não importa. Professora, no verso alto é falado que o dinheiro é a raiz de todos os males. Bom, aqui não fala a quantidade. Eu acredito que tanto muito como pouco pode ser. E pode, outro dia eu ia andar em São Paulo e numa reunião na minha frente tinha uma placa assim, que falava assim: se o dinheiro traz maldição, traz infelicidade para você, dai-me todo o que tem e seja feliz sem nada. Estava escrito na frase, né? Quer dizer, muito dinheiro, eu vou me preocupar em cuidar dele e vou esquecer de Deus. Pode acontecer isso, se ele não for bem aplicado na obra de Deus. E não ter nada também me traz muita preocupação em arrumar, que pode fazer com que eu esqueça de Deus. Essa semana passada eu vi que pouco dinheiro pode fazer felicidade. Sim, pode fazer. Eu vinha vindo em São Paulo, em Campinas, e tem um bom prato ali, custa R$1, ainda com refeição, né? Aí eu sempre passo por ali, porque sempre tem alguém ali numa fila e outros ali encostados esperando se alguém paga, né? E eu sempre passo por lá e pago. Eu passei, tinha um senhor assim, estava pedindo dinheiro para um senhor que passou bem vestido assim, pagou o almoço, o cara nem olhou para ele, né? Aí eu falei, se vai almoçar? Paga. Deu R$1. Ele ficou todo contente, entrou lá. Tinha outro assim, descorado na grade. Eu falei, você já almoçou? Como se não tem ninguém que tem um bom coração que nem você tem e deu para o outro aí? Eu falei, toma R$1 e vai almoçar. Aí ele saiu todo pulando, quer dizer, todo alegre. Quer dizer, eu acho que aqueles R$2 fez a felicidade daquelas pessoas por um momento. Sim. Muito bom, continue fazendo isso, né? Mas a lição chama a nossa atenção aqui para os ricos e para os famosos, porque existe uma classe de pessoas que precisa ser alcançada pelo Evangelho. Existe uma classe de pessoas que não podem ser discriminadas porque elas estão em outra posição social. E como nós vamos alcançar essas pessoas, pastor? Leia para nós, por favor, o último parágrafo da lição do domingo. Em resumo, riquezas em si não dizem pobreza espiritual ou indiferença. Existem pessoas muito ricas, poderosas e fiéis, e também existem ricos perversos e infiéis. De qualquer maneira, não devemos transformar o desejo de ter dinheiro numa obsessão, nem devemos desprezar os ricos. Eles precisam de salvação tanto quanto os pobres. Seria praticamente um resumo dessa nossa lição. Não a discriminação por causa dessa situação, né, professor? Eu até tinha, apesar da idade, tinha sempre a impressão de que a nossa igreja sempre tinha o objetivo de evangelizar os pobres. Ontem, lendo o Adventist World, tem lá uma citação, o articulista cita
algo que a senhora White disse quando os primeiros missionários se dirigiram para evangelizar a África do Sul, que eles deveriam se preocupar, em primeiro lugar, para evangelizar os ricos e então os pobres. Foi uma surpresa para mim. Confesso que eu nunca tinha visto esse conceito. E achei interessantíssimo. Muito interessante, né? Não que Deus precise de dinheiro, enfim, mas Ele quer que essa obra seja terminada pelos seus filhos. Ele quer que essa obra seja terminada pelos seus filhos. Professor, eu acho muito legal nessa lição, assim, a gente vê o dinheiro como sendo simplesmente um meio. Porque se você vê dessa forma, eu me lembro de uma história que eu li no livro que ela imagina um tempo atrás, em que ela fala de uma irmã que era muito pobre e que ela criticava os outros irmãos ricos que não ajudavam, e que Deus deu a ela a graça de ter muito dinheiro e ela fez como os outros, né? Não deu. Então eu acho que quando a gente aprende que o dinheiro é um meio, se Deus vai te dar pouco, vai ser um meio. Se Deus te der muito, vai ser um meio maior ainda. Você vai abençoar mais e mais. Exatamente. Eu não sei detalhes da história, porque a pessoa que me contou também não sabia detalhes, e a pessoa que contou para ela também não sabia tanto, né? Mas o resumo da história, ela estava assistindo a lição no Campus 2, aqui no Engenheiro Coelho, nas férias, e trouxe essa informação ao começar as aulas. Então ela dizia o seguinte, talvez vocês conheçam a história mais profundamente. Ela dizia o seguinte, que um árabe teve um sonho, e nesse sonho esse árabe era conduzido, você ouviu isso lá? Esse árabe era conduzido até um local, e esse local era a Associação Geral nos Estados Unidos, né? Foi um sonho que esse árabe teve. E ele começou então a buscar onde era esse local. Onde era esse local? E ele encontrou esse local, visitou esse local e disse o porquê estava procurando esse local. Porque em sonho, esse anjo que o conduzia disse aqui, essa é a igreja verdadeira. E qual é a moral dessa história? Nós sabemos muito bem o poder financeiro, o poder econômico que existe no mundo árabe. Imagine essa população, essas pessoas convertidas ao cristianismo e colocando os seus bens em prol da evangelização. Vejam só, tremendo seria isso, não é? Nessa situação. Então, é o que a professora disse ali, evangelizar, sim, evangelizar os ricos, evangelizar os famosos. Por quê? Porque eles podem ser discípulos no ambiente onde eles vivem. No ambiente onde eles vivem. Né? E finalizando aqui a nossa lição. Às vezes, as pessoas, dentro da igreja, eles podem ser até bem financeiramente, mas não são evangelizados. Não adianta, às vezes, a pessoa estar dentro da igreja, postos, né, e não estar evangelizado, ou seja, o seu coração não está entregue totalmente a Deus, a Cristo. Exatamente. Dentro da igreja. Exatamente. É o que eu ia terminar justamente com essa situação, que é o exemplo que a lição traz do jovem rico, não é? Jovem rico, por toda a história que nos é contada, estava dentro da igreja, conhecia os mandamentos, mas ele queria o quê? Comprar a sua salvação. Quando ele chega a Cristo, o que preciso fazer para ser salvo? Ah, mas você conhece os mandamentos, vai, faz isso, faz aquilo. Ah, Senhor, mas eu faço isso desde a minha meninice. Ah, é? Então vai, vende tudo que tens, vem e segue-me. Aí não, né, Cristo? Vender tudo? E seguir, não dá para seguir sem vender? Não é? Não dá para seguir sem vender? Às vezes nós queremos fazer isso. Não dá para seguir sem negar algumas coisas? Não é? Encontrei uma pessoa muitas vezes, nossa irmã da igreja, que diz assim, olha,
Eu tenho uma extrema dificuldade. De deixar o programa da Xuxa sábado à tarde. Está na igreja. Assiste o culto de manhã, mas tem uma extrema dificuldade de deixar o show da Xuxa sábado à tarde. Né? Temos de abrir mão de algumas coisas. Isso é um pálido exemplo. Né? Um pálido exemplo. Nós temos de abrir mão do nosso conforto, sair da nossa zona de conforto e lembrar, né, que temos uma missão a cumprir. E o jovem rico, ele podia ter sido um discípulo de Cristo. Podia ter colocado todos os seus bens a serviço do Evangelho. Já vou te dar a palavra. E eu quando estudo a história do jovem rico, eu sempre fico pensando que foi uma provação que Cristo colocou na sua vida. Talvez se ele fosse e tivesse a vontade de vender, talvez Cristo tivesse falado assim, não, assim como fez com Abraão, né, quando foi sacrificar o seu filho, podia dizer, não, você já provou que me ama, fique com todas as suas posses. Quem sabe? Né, irmão? O único exemplo que nós temos na Bíblia que envolve riquezas, assim pessoalmente falando, Jesus falou com a pessoa, é o caso do jovem rico. Porque Jesus, você viu lá no livro do Espírito, ele viu o jovem rico um sucessor de Jesus. Você fala que se ele tivesse aceitado a mensagem de Cristo, ele teria sido o sucessor de Jesus na terra, em função da sua capacidade de lutar, de trabalhar, de viver, essas coisas. Ele tinha talento. Agora a minha pergunta é, por que Cristo não dá o dinheiro para a igreja? Não entendi. Por que Cristo não mandou ele dar o dinheiro para a igreja, não mandou o dinheiro para os pobres? Para os pobres, não é? Porque a gente está falando aqui, convencer os ricos para dar o dinheiro para a igreja, né? Mas aqui nós vemos uma contradição. Jesus não mandou ele dar o dinheiro para os pobres. Jesus não mexeu no esquema. Mas por quê? Essa organização que nós conhecemos de igreja, nessa formação, foi muito depois. Né? Havia o movimento judaico, o judaísmo, enfim. O movimento dessa. Eu poderia responder para você o seguinte: Jesus conhecia o coração dos líderes de Israel naquela época. Eram corruptos, eles se vendiam. Quinta-feira, né? Eles se vendiam, né? E a gente vê hoje, quem fez lá aquela apostila hoje, lá das 40 madrugadas, vai ver essa questão do espiritismo muito forte, né? Então, estou vendo seu braço. Vendem curas, muitas vezes, né? Antes do Senhor, aquela senhora lá atrás. Não é plano de Deus que os filhos dele pereçam de necessidade, dificuldade, pobreza. Mas o plano de Deus é termos conforto. É plano de Deus. Entendeu? Deus não quer que nós passemos dificuldades. Deus quer que nós tenhamos. Mas que ponhamos o nosso coração na missão que Ele nos ordenou. E não no dinheiro que nós conseguimos. Exatamente. Antes de você, jovem, você, gente. Esse jovem, ele já estava muito com a igreja, porque quando ele falou para Jesus, tudo isso veio feito desde a sua mocidade, ele era dizimista, ele era pastor, tudo. Agora, o que é interessante é que você acompanha a história, quando desceu em Jerusalém, esse moço devia estar mais ou menos com uns 80 anos sem fazer o pau. Ele pôde ver todos os seus bens serem queimados. Exatamente. Ele podia ter dado para ajudar os pobres, né? Ele era um fiel mesmo de igreja. Se Jesus falou, ele ia fazer bem feito. E falar para Jesus é porque fazia, senão, não é verdade? Verdade. Sempre para finalizar, e eu finalizo. Essa antiga patriarca, essa imagem, tem uma que chama Cuidado com os pobres, que ela cita que
Deus se interessa que ele diz que o mundo nunca vai ter todo mundo na mesma condição de riqueza. Ele diz que seria sempre para os pobres, sempre para os mais ricos. E ele diz que seria a favor de todos, para desenvolver o caráter dos ricos, para dividir, e também dos pobres, para a unidade da igreja. Então é interessante isso, porque eu sempre achei que o ideal seria todo mundo ser igual, ninguém divide com ninguém, né? Porque todo mundo tem o mesmo. Mas isso que é importante, sempre tem os mais pobres, para os ricos terem um caráter desenvolvido, para o amor, para a visão, para cuidar dos pobres. Exatamente. E diante dessa situação, então, o próprio Cristo diz, né? É mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico adentrar nos reinos do céu. Não vamos entrar na tese de que o buraco da agulha, o camelo passar, enfim, existe uma discussão muito, para quem gosta, né, dessas questões, existe uma discussão, não é uma discussão na verdade, um texto do pastor Tim, está na internet, que ele explica tintim por tintim, né, como é a questão, essa expressão, né, do furo da agulha, do camelo, enfim. Então quem tiver interesse pode procurar, se não tiver encontrado eu posso oferecer isso para você. Então acho que... Oi? Está na hora, né? Então em resumo seria isso, a lição traz essa situação, não discriminarmos realmente as pessoas por serem ricas, por serem famosas, porque elas também são candidatas para o reino de Deus. Cristo não morreu só pelos pobres, Cristo não morreu só pelos excluídos, Cristo morreu por todos. Agora cabe a cada um o quê? Aceitar o Evangelho. Quando eu falei que no início da igreja cristã, Pedro diz, não tenho prata nem ouro, e nós olhamos para a nossa igreja hoje, quantas bênçãos Deus derramou e continuou derramando na nossa igreja. Quantas bênçãos, não é? Começou pobre, e quem já leu, e com certeza vocês já leram, né? A história do Adventismo ali, Ellen White ali, para reproduzir aqueles panfletos, quanto sofrimento eles tinham. E hoje, muitos panfletos que nós recebemos, até jogamos no lixo, mas é dinheiro da gente. Que Deus possa nos abençoar, que possamos orar a Deus para colocarmos sempre nos colocarmos nas mãos de Deus e possamos ser instrumentos de Deus para a evangelização do mundo. Muito bem. Aqueles que o professor Adilson não tocou na parte, assim, ele não leu nada da parte introdutória da lição, que é polêmica e eu acho interessante demais, mas eu gostaria de alguns vezes a parte introdutória da lição aqui. Essa introdução aqui não me preocupou assim, desde o começo, assim, logo que você tocou na ação. Interessante que diz o seguinte: dizem que as pessoas gastam dinheiro que não têm em coisas que não necessitam, a fim de impressionar pessoas de quem não gostam. É tremendo. Que Deus nos abençoe nessa manhã, sábado, nessa semana, para que possamos ter o nosso coração voltado para a beneficência cristã. Existem tantas pessoas aos nossos lados precisando da nossa ajuda, do nosso apoio, e esse eu acho que é o foco do verdadeiro cristianismo, como bem disse o professor Jesus. Vamos colocar em pé e ele irá pedir oração. Pai nosso, muito obrigado, Senhor, por todas as tuas recomendações para nós, para que possamos proceder diante desse mundo, Senhor, como verdadeiros exemplos, Deus. Tu possa abençoar essa classe, ó Deus, que eles possam ser ricamente abençoados financeiramente, espiritualmente, que possam dividir tanto as bênçãos espirituais como as bênçãos materiais em prol da salvação de nossos irmãos. Fique conosco, te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Sublime amor.